Irmãos queridos, boa noite, graça e paz. Salmo de número 51, versículos 7 a 9. É o texto da nossa reflexão na noite deste dia, desta quinta-feira. Como os irmãos têm acompanhado, Igreja Presbiteriana do Brasil, em Taubaté, nós estamos meditando no Salmo 51, que é a confissão do pecador Davi, descoberto por Deus. E é uma das verdades impressionantes deste salmo, é que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra. Não há nada encoberto perante os olhos de Deus, nada, nem no palácio do Planalto, nem na sua casa. Na verdade, meus irmãos queridos, um dos assombros do Salmo 51, uma das verdades implícitas deste salmo, é que Deus é onisciente. Ninguém consegue escapar das mãos do Todo-Poderoso. Deus conhece o que o seu cônjuge não conhece. Deus sabia de coisas que Davi sequer sabia. E é impressionante que esta verdade, ela agora se estabiliza nesta obra monumental que é o Salmo 51. Davi, ele estava bem no seu palácio, ou a princípio aparentemente bem, até que de uma maneira inusitada, soberana, livremente, graciosamente, Deus interpõe na vida de Davi. Deus intervém. Deus, na verdade, cruza os caminhos de Davi. Deus envia Natã, que aparece no horizonte de Davi pela graça de Deus e o confronta do seu pecado. Salomão, filho de Davi, escreveu em Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12, que há caminhos que para o homem parecem retos, mas o fim é morte. Ele replica esta verdade bíblica, este peso de Deus em Provérbios, capítulo de número 16, verso 25. Novamente, ele afirma sem rodeios que há caminhos que para o homem parecem retos, mas são caminhos de morte. Davi, no Salmo 51, ele é nocauteado pelas misericórdias de Deus. As mãos dadivosas e paternais de Deus o encontrou e o oleiro santo agora está por transformar Davi. Agora, meus irmãos queridos, sobre a mesa deste servo, deste adorador, sobre as escrivaninhas do palácio de Davi, há uma resolução em uníssono, súplica. A agenda do rei de Israel foi mudada por Deus. O trabalho de Davi agora não é governar, não é suprir as necessidades do palácio. A agenda de Davi agora é se ver livre da imundícia. Ele confessa os seus pecados nos versos de 1 a 5, mas agora ele está suplicando a Deus, implorando a Deus por socorro. E note, nos versículos de número 7 a 9, que ele suplica a Deus como que, sendo Deus o único que pode perdoar pecados, Deus é o único que pode sarar a fonte de Davi. E ele faz isso, meus irmãos queridos, usando imagens do templo, usando imagens do cerimonial, dos sacerdotes. Verso de número 7, por exemplo, ele diz: purifica-me com hisopo. Nós desconhecemos isso, mas Davi tinha familiaridade com isso. Ele não era um sacerdote, mas ele era um membro da família da aliança, e ele sabia muito bem da purificação sacerdotal. Levítico, capítulo de número 14, descreve para nós a maneira bela como Deus instituiu esta lei, verso 57.
O pau de cedro tinha que ter na ponta o hisopo, esta planta, aonde o sacerdote molhava na água e do sangue e esborrifava sobre o leproso, sobre as mobílias ou o ambiente onde ele se encontrava. Números capítulo 19, versículos 18 e 19, até mesmo em Hebreus capítulo 9 e 19, nós encontramos este ritual. Há também aqui outra imagem do templo ou do sacerdote, do cerimonial, verso de número 9, Davi diz: esconde o rosto dos meus pecados. A expressão rosto aqui de Deus envolve a pessoa de Deus, o ofendido. É Deus voltando para o adorador, perdoado e restabelecendo comunhão com este pecador perdoado. Leia Números capítulo 6, versículos 25 e 26. Observe ali como que há uma relação do rosto com a pessoa. Deuteronômio capítulo 31, versos 17 e 18. Jó capítulo de número 13 e os versos 24 e 25. Isaías capítulo 59, verso de número 2. E o livro dos Salmos, o Salmo 139, versículo de número 7. A pergunta, meus irmãos, é por que Davi não pediu isso para um dos sacerdotes? Por que Davi não rumou até o templo ou até o tabernáculo e buscou mediação? A resposta, meus irmãos, está na sua súplica. Porque não havia solução para Davi no ritual, no cerimonial. Meus irmãos, nós estamos aqui nesta Ordo Salutis, nesta progressão da revelação bíblica. Davi, ele está recorrendo a um sacrifício superior, melhor, que só Deus poderia oferecer. O sacrifício que aponta para a cruz, o sacrifício que aponta para aquele cordeiro que João Batista apontou e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Davi sabe que não só pecou, mas que ele é um pecador. Davi, ele precisa mais do que o perdão de Deus, mais do que a transformação de Deus. Davi, meus irmãos queridos, sente a culpa, mas a culpa é só um lado da moeda, há corrupção no seu coração, por isso que ele suplica: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Já vimos isto? Cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável, restitui a alegria da tua salvação. Davi reconhece não só a sua culpa, mas a sua corrupção, a sua hediondez. Ele sabe que por natureza todos, depois de Adão, nascem na iniquidade, transgredindo as leis de Deus. Ele afirmou isso no verso de número 5. Ele então carece do perdão de Deus. Ele suplica, verso de número 7, ó Deus, purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Ó Deus, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Que súplica, meus irmãos! É cheia de convicção. É como que Paulo, em Filipenses capítulo 1, verso de número 6, afirmou: eu estou bem certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. É como Paulo escreveu a Timóteo: aquele que começou a boa obra, ele há de guardar o meu tesouro. Ele é poderoso, ele é infinitamente mais poderoso do que eu posso imaginar. A súplica de Davi, ela é cheia de convicções, porque Deus está agora mesmo nos santificando. Davi diz: lava-me, ó Deus, e ficarei mais alvo, purifica-me e ficarei limpo. Deus, meus irmãos, está agora mesmo na pessoa do seu Filho Jesus, no poder do Espírito, nos santificando. Efésios capítulo 5, versos 26 e 27. Cristo está nos embelezando pelo seu ministério sacerdotal, pelo seu ministério de redentor, profeta, sacerdote, rei.
em Efésios capítulo 1, versículo de número 4, este é o objetivo de Deus ter nos predestinado, ter nos eleito para que vivêssemos na sua presença de forma irrepreensível e santa. Em Deus a remissão, diz Davi, em Deus a santificação. Quando Davi suplica, purifica-me, lava-me, Davi está levando-nos a pensar que nós, alcançados pela graça de Deus, nós fazemos o ordinário, nós suplicamos, nós clamamos, nós colocamos a boca no pó e imploramos, mas Cristo faz o extraordinário, Cristo nos dá vida, Cristo nos santifica, nos purifica. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, verso de número 30, ele diz que Cristo tornou-se da parte de Deus a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa redenção, a nossa sabedoria, para que todo que se glorie, glorie nele, no Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz, lava-me. Davi está pedindo não um banhozinho de gato, como muitos às vezes fazem na profissão de fé, tomam um banhozinho de gato ali, professam uma palavrinha qualquer. Não, Davi está suplicando, Senhor, sova-me, esfrega-me, ó Deus, tira a nódoa do coração, tira, ó Deus, a impinge do pecado, aonde a água, aonde o sabão não alcança, que só o sangue de Jesus alcança. Lava-me, ó Deus, com hisopo, e eu ficarei limpo. Davi, meus irmãos, está tão certo na sua súplica que ele usa uma hipérbole aqui no verso de número 7. Ele diz, e ficarei mais alvo do que a neve. Em Cristo não há meio termo, é algo absurdo. Deus é o ofendido, mas é Ele que Davi procura e deseja, é Deus que Davi agora está procurando e desejando, ofendido. Que mensagem estupenda, irmãos! Deus a quem nós ofendemos, Deus diante quem nós pecamos todos os dias, é o Deus que nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo. O cantor Davi, verso de número 8, agora quer ouvir o compositor das músicas, ele quer ouvir Deus, e ele diz então em sua súplica, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Meus irmãos, o cantor agora quer ouvir a música de Deus, é como que Davi estivesse suplicando, Deus, canta para mim, Deus, traz para perto de mim Natã novamente. Como é bom ouvir a tua lei dá sabedoria aos simples. Ó Deus, a tua lei restaura a alma. Leia o Salmo de número 19, o Salmo de número 16, versículo 11, Davi diz, na tua presença, ó Deus, a plenitude de alegria, na tua destra, ó Deus, há delícias perpetuamente. Ó Deus, faz-me ouvir júbilo. Há um ditado puritano que diz, qualquer coisa que te leva a suplicar a Deus é uma bênção. Até o Covid-19, até o desemprego, até o confinamento, qualquer coisa que te leva a olhar para cima, a suplicar a Deus é uma bênção. Leia o Salmo 119, versículo de número 73. Leia o profeta Isaías, capítulo 53, verso 10. Leia Mateus, capítulo 26, versículo 38. Leia Lucas 22, verso 44. Leia Romanos 8, 28. Verso de número 9. Ele termina a sua súplica dizendo, Senhor, me perdoe, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. É como que Davi estivesse dizendo, Senhor, eu busco a tua justiça, eu estou buscando Cristo. Ó Deus, me revista com a justiça do seu Filho. É como que se Davi estivesse suplicando e a sua oração pudesse ser traduzida assim, Senhor Deus, envie Cristo. Eu termino na noite desse dia com algumas aplicações deste salmo. Primeira,
nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Leia Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Leia a primeira carta de João, capítulo 1, versículos de número 9, até o verso de número 1 do capítulo 2. Temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Nós temos agora mesmo e podemos, por meio dele, chegar diante do trono de Deus para acharmos graça. Em segundo lugar, não prescreva a Deus o remédio que você tem que tomar. Não diga a Deus o que ele tem que fazer. Pelo contrário, suplique a Deus pelo remédio dele, que é Cristo. O hisopo, o sacerdote de Deus é Cristo. Leia Isaías capítulo 1, versículo de número 18. Leia o Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 21. Leia o Evangelho de João capítulo 17, verso 17. Leia o Evangelho de Marcos capítulo 2, versículo de número 5. Jesus é quem perdoa pecados. Jesus é quem tem poder para nos purificar da nossa imundícia. A missão dele é nos salvar dos nossos pecados. Em terceiro lugar, Cristo é a nossa alegria. Cristo é o nosso vivificador. Leia João capítulo 5, versículo 21. Cristo é a nossa grande alegria, em casa ou na rua, confinado ou trabalhando, empregado ou desempregado, saudável ou doente. Lembre-se, Cristo é a nossa alegria. Ó Deus, diz Davi, faz-me ouvir júbilo e alegria, faz-me ouvir de Cristo. Em quarto lugar, o pecado nos ensurdece. O pecado nos amortece, o pecado destrói a nossa esperança, amarga a nossa vida, o pecado nos mata, mas Cristo liberta. Cristo é música, Cristo é poesia para os nossos ouvidos, Cristo é perfume para a nossa alma, Cristo nos alegra, Cristo nos limpa, Cristo nos santifica, Cristo nos vivifica, Cristo adoça a nossa vida, Cristo nos devolve a Deus Pai, Cristo media o nosso meio de campo, Cristo, Ele, como diz Hebreus capítulo 2, há de pegar-nos pelas mãos um dia e nos conduzir como o irmão mais velho à presença do Pai, dizendo, Pai, eis aqui eu com os filhos que me destes. Louvado seja esse liturgista, louvado seja esta mensagem encarnada, Cristo, a esperança da glória. Se o Espírito Santo de Cristo, se o Espírito Santo de Deus tocou seu coração nesta noite, faça esta oração. Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Lava-me com o sangue de Jesus, nada além do sangue. Então serei por tua graça, ó Deus, mais alvo do que a neve. Sim, ó Deus, nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve eu serei. Amém. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para
chegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.